Quero convidar-vos a lermos em conjunto Efésios 3, 14 a 21. Por este motivo, eu me ajoelho em oração diante de Deus Pai, do qual toda a paternidade, tanto no céu como na terra, recebe o nome. Que Ele vos conceda, com a riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. Também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor, para poderem compreender, com todos os crentes, a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Demos louvores a Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Demos-lhe glória por meio da Igreja e de Jesus Cristo, agora e para todo o sempre. Amém. Então Paulo, o autor deste texto, estava preso quando escreveu esta carta aos cristãos que viviam numa cidade chamada Éfeso. E ele não estava preso em casa, como muitos de nós estamos neste momento. Mas ele tinha sido preso injustamente e estava a viver um período difícil da sua vida, um período de tribulação e sofrimento, como ele refere no versículo 13. E o texto que lemos agora é a oração a Deus que Paulo faz por estes cristãos da cidade de Éfeso. À primeira vista, há duas coisas surpreendentes na atitude de Paulo. A primeira é que, perante o sofrimento, as tribulações e as dificuldades que ele estava a viver, uma das coisas que Paulo considera prioritário e necessário é a oração. Os versículos 14 e 15 dizem o seguinte: Por este motivo eu me ajoelho em oração diante de Deus Pai, do qual toda a paternidade, tanto no céu como na terra, recebe o nome. Então Paulo ora reconhecendo Deus como a origem, o Pai, o Criador de tudo aquilo que existe. Paulo ora confiante de que a oração ao Criador de todas as coisas tem impacto, é relevante, é importante naquele momento. E a segunda coisa surpreendente na atitude de Paulo é que perante o sofrimento, a dor, o medo, as tribulações, as dificuldades que ele próprio estava a experimentar na sua própria vida, perante isso, a sua oração não é por si mesmo, mas sim pelos cristãos de Éfeso. E algumas perguntas nós podemos fazer nesta situação, aqui neste contexto. Será que em momentos de sofrimento e dor nós temos a mesma atitude de Paulo? Será que em momentos difíceis também nós consideramos a oração algo prioritário, algo importante a fazer? E será que passamos tempo em oração em períodos complicados da nossa vida? Por outro lado, associando ao segundo ponto, será que nesses momentos difíceis da nossa vida nós temos esta atitude altruísta de Paulo, de não orarmos apenas por nós próprios, mas a orarmos uns pelos outros? Será que temos este jogo de cintura de Paulo para colocarmos as necessidades dos outros à frente das nossas próprias necessidades? Será que deixamos os nossos problemas ocuparem toda a nossa mente ou conseguimos manter-nos sensíveis a quem está à nossa volta? Por outro lado, e ao continuarmos a ler, há algo de surpreendente também no conteúdo da oração de Paulo. Quando Paulo ora pelos cristãos de Éfeso, ele não ora por uma melhoria nas circunstâncias externas da sua vida. Paulo não pede a Deus que melhore a qualidade de vida exterior daqueles cristãos. Ele não pede a Deus por mais saúde, nem por mais dinheiro ou por menos problemas na vida. Em vez disso, Paulo pede a Deus que dê aos cristãos de Éfeso um profundo conhecimento do amor de Cristo. Paulo pede a Deus que os cristãos de Éfeso tenham um relacionamento profundo com Deus. E podemos talvez identificar aqui 3 pontos importantes no conteúdo desta oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso. O primeiro ponto é força. O versículo 16 diz o seguinte: Que Ele vos conceda, com a riqueza da sua glória, a força de se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito. Perante as circunstâncias da vida, a oração de Paulo é no sentido de que o Espírito Santo lhes dê força para terem um caráter firme e seguro. O segundo ponto é habitação. A primeira parte do versículo 17
diz o seguinte: também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Esta expressão, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, significa sentir-se em casa, estar em casa. Ou seja, aquilo que Paulo está a dizer é que vocês tenham um relacionamento com Cristo tão profundo, como bons amigos, que Cristo se sinta em casa nos vossos corações, como se a casa também fosse dele. E o terceiro ponto é amor. Os versículos 17, 18 e 19 dizem o seguinte: também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor, para poderem compreender, com todos os crentes, a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo, ainda que ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento, para que Deus vos encha com toda a sua plenitude. Então Paulo pede a Deus que o amor seja o alicerce, a raiz, o fundamento dos cristãos, para que eles compreendam em conjunto a enormidade, o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Um amor que foi ao ponto de dar a sua vida para que eu e tu pudéssemos ser salvos e libertos do pecado e pudéssemos viver eternamente com Cristo. A forma como Paulo termina esta oração é também inspiradora. Ele termina dando louvor e glória a Deus. Os versículos 20 e 21 dizem o seguinte: demos louvores a Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Demos-lhe glória por meio da Igreja e de Jesus Cristo, agora e para todo o sempre. Amém. Que Deus nos ajude e, perante o sofrimento, as adversidades, as dificuldades, a dor, o medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança, que Ele nos ajude a fazermos da oração uma prioridade na nossa vida. A estarmos atentos às necessidades dos que estão à nossa volta e a orarmos uns pelos outros. E que possamos pedir a Deus diariamente por força para termos um caráter firme e seguro, que possamos pedir também a Deus que Ele habite em nós, que Ele se sinta em casa no nosso coração, para que nós desenvolvamos um relacionamento profundo e sincero e firme e constante com Cristo. E que possamos pedir a Deus que o amor de Cristo seja o nosso alicerce, a nossa raiz, ou melhor, que o amor de Cristo seja o alicerce, a raiz e o fundamento da nossa vida. E que perante cada desafio que enfrentamos, que Deus nos ajude a louvá-lo e a glorificá-lo em todas as circunstâncias, porque Ele, como diz o versículo 20, tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos sequer capazes de imaginar.